E aí, pessoas que vão para a universidade, bora comentar mais uma questão da prova da Univesp de 2022? Vamos lá. A ideologia fascista surgiu no contexto da crise vivida pelo capitalismo e pela sociedade ocidental após a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, tanto a esquerda quanto a direita empreenderam esforços para encontrar soluções para os inconvenientes mais ostensivos da vida política e social do momento. Uma das alternativas, encontradas pela direita, para resolver tais dilemas foi o fascismo. O contexto do que originou os movimentos fascistas do início do século XX foi marcado. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vamos lembrar de uma disputa ideológica que vinha desde o século XIX. O liberalismo burguês e o socialismo como ideologia do movimento operário. O que vai acontecer na segunda metade do século XIX? Nações industrializadas passaram pela segunda revolução industrial e, portanto, tivemos naquele momento um aumento absurdamente significativo da capacidade de produção industrial. Só para você ter uma ideia, primeira revolução industrial, 5 países fazem parte do período, na segunda revolução, 8 países. Isso aumentou em muito, obviamente, além da tecnologia que foi sendo desenvolvida, aumentou em muito a capacidade de produção industrial. Resultado, faltam mercados consumidores. Solução encontrada pelas nações industriais: buscar mercados nos continentes africano e asiático. O problema é que muitas dessas nações industrializadas pretendiam os mesmos territórios na África e na Ásia. Chegamos, por exemplo, até a China, com 7 países dentro do seu território. Ou seja, as disputas por mercados consumidores, as disputas territoriais, podem ser apontadas como uma causa direta e efetiva para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O desequilíbrio vai ser aumentado entre essas potências e o resultado, Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre nações liberais, nações industriais, nações capitalistas. Terminado o conflito, e tinha, assim, o que as nações esperavam, quem se envolveu na Primeira Guerra, é que no máximo 6 meses o conflito tivesse sido encerrado. Só que ele durou 4 anos. Resultado, terminada a guerra, esses caras que defendem essa ideologia liberal estavam enfraquecidos. Se a gente olhar para esse quadro simplesmente assim, o socialismo já está mais forte, porque o liberalismo se enfraqueceu. Mas tem mais um elemento que faz com que esse socialismo do pós-Primeira Guerra Mundial fique mais forte ainda: o sucesso da Revolução Russa, de 1917. Um quadro que definitivamente não interessa às nações liberais. Um socialismo forte dessa forma. O que fizeram as burguesias, notadamente a italiana e a alemã? Investiram numa alternativa para combater o socialismo enquanto o liberalismo estiver enfraquecido. E é por isso que o nazifascismo vai receber esses investimentos burgueses. Nasceu para combater o socialismo. Só que o que vão descobrir as nações liberais com o passar do tempo? Que o nazifascismo, por ser um Estado totalitário, era também intervencionista, portanto antiliberal. Essa disputa ideológica, esses 3 conceitos de ideologia, se estapearão na Segunda Guerra Mundial: liberalismo, socialismo e o nazifascismo. Terminado o conflito, esse cara foi eliminado. O nazifascismo deixou de existir. O que sobrou, liberalismo de um lado, socialismo do outro, é o que caracteriza a Guerra Fria. De um lado, as nações liberais capitaneadas pelos Estados Unidos, do outro, as socialistas capitaneadas pela União Soviética. Então perceba que a Guerra Fria estava pronta ao final da Primeira Guerra Mundial e vai se realizar definitivamente quando o segundo conflito for encerrado em 1945. O que a pergunta quer da gente? O contexto que originou os movimentos fascistas foi marcado, já respondemos, pela expansão do comunismo soviético. É o investimento da burguesia nessa alternativa para combater o socialismo, para combater o comunismo da União Soviética, enquanto estivesse fraco o próprio liberalismo. Fortalecimento dos ideais democráticos, totalitário o Estado nazifascista. Efeitos da depressão econômica. Isso aqui é uma coisa interessante. Você poderia até ficar meio tentado de vir para cá. Só que a crise, a depressão gerada pela crise de 1929, não levou ao surgimento, não originou os movimentos fascistas. Fortaleceu. Mas a origem está no final da Primeira Guerra. Tá? Então isso aqui,
A depressão econômica fortaleceu o Estado nazifascista. Pelo apogeu dos conflitos da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra. Pelos movimentos de independência colonial. Vão acontecer movimentos de independência das colônias, porque a gente está falando ainda da manutenção do neocolonialismo, do imperialismo europeu sobre a África e a Ásia que a gente acabou de comentar, que levaram inclusive as nações a se estapearem na Primeira Guerra Mundial. Então o que a gente tem aqui? Tem movimento de independência, mas isso não tem a ver com a origem do nazifascismo. Portanto, a alternativa correta, letra E. Beleza?